determinada classe ou várias classes, enfim. O outro planejamento que é feito é o plano de aula. Você fez o planejamento, está aqui, ó, 18 aulas que eu vou trabalhar na classe tal. Então agora eu vou pegar aula por aula e vou planejar. Então eu vou pegar a aula 1, vou trabalhar o conteúdo, né? Aí como é que vai ser trabalhado? Qual é o objetivo daquela aula? Qual é o conteúdo daquela aula? Qual a metodologia? Né? Qual o recurso didático eu vou utilizar? E a descrição da aula. Você vai ter que descrever a aula, como é que você vai trabalhar o passo a passo daquela aula. Depois o procedimento de avaliação e a bibliografia. Então o plano de aula é a descrição, né, do que vai acontecer na aula. Logicamente isso é um movimento. Quando você vai dando a aula, você vai vendo que às vezes rende mais ou às vezes rende menos do que você planejou, mas isso você vai adaptando nos próximos planos, tá certo? Mas pedagogicamente eu preciso que vocês façam esse exercício de elaborar os planos antes do desenvolvimento deles, tá certo? E aí vocês vão fazer tudo isso e postar no sistema pra gente, tá certo? Feito o planejamento, o que vocês fazem? Pegam esses documentos, né? Imprime, assinam, né? Você, o professor regente, e postam lá no sistema para que eu e as tutoras possamos avaliar, tá certo? Tá tudo ok, a gente vai dizer, tá liberado e autorizado para você começar a regência. Então lembre-se de que vocês vão ter que postar antes de começar, porque a gente ainda vai ter que avaliar esses documentos, se estão corretos e tudo mais. Então a gente vai levar um tempinho. Eu estabeleci uma data de 30 de setembro para a data limite de postagem. A gente sabe que vocês têm vivenciado alguns contratempos no desenvolvimento, mas essa data eu vou flexibilizar, não se preocupe. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, que quanto mais vocês demorarem a postar, mais a gente vai demorar a corrigir e liberar vocês e, consequentemente, demorar no desenvolvimento. Eu quero lembrá-los que a regência ela leva um tempo muito maior do que a observação. Porque a regência, como você escolhe uma classe, você vai ficar amarrado naquelas aulas daquela turma. Então se a turma tem 5 aulas semanais, então para você trabalhar 20 aulas, você vai levar 4 semanas. Né? Então é um tempo longo para você desenvolver essas aulas. E aí, então 4 semanas é um mês inteiro. Lembrando que a gente ainda tem a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento de projeto de atuação docente na unidade concedente, que são aulas de reforço, monitoria, oficinas, minicursos ou gincanas. Né? Então nós temos uma atividade ainda a ser feita. Essa atividade, a carga horária dela acaba sendo mais rápida, mas a regência era um pouco mais demorada. Então, o quanto antes vocês postarem, antes a gente consegue avaliar. A gente já tem uma postagem lá e a gente já vai corrigir e já começar a dar o feedback para vocês, para que quem tenha feito o planejamento possa começar. Tá? Com relação às postagens, eu quero lembrar que os documentos têm que ser em PDF, tá certo? Não vale Word e não vale imagem, tá certo? Coloque em PDF, transforme em PDF antes de postar, porque senão a gente não consegue trabalhar com o documento de forma a dar o feedback adequadamente. Outra coisa que eu queria falar é que o professor, o estagiário, ele não é o substituto do professor regente. O professor regente, ele é o supervisor de vocês. Então, ele precisa estar com vocês em todo o tempo. Às vezes o professor deixa vocês na sala um pouco sozinhos, vai resolver outras coisas, ou deixa vocês à vontade. Isso é normal. Mas ele tem que estar na escola o tempo todo e ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo na classe, tá certo? O professor, assim como qualquer outro profissional, quando ele chega na época do estágio, ele é acompanhado e supervisionado por um profissional já formado, entende? Então, por exemplo, um estagiário do curso de medicina, ele está lá estagiando no hospital, mas ele está sendo supervisionado por um médico, né, já formado. O engenheiro, da mesma forma, ele está ali estagiando numa determinada obra, mas ele está sendo supervisionado por um engenheiro já formado.
o estagiário ele não substitui o profissional, ele é acompanhado por ele, tá certo? E, de novo, eu quero dizer que o planejamento antecede a execução. Então, se vocês não fizerem o planejamento, não tem como liberá-los para início. Uma dúvida também que surgiu, que eu quero relatar, esclarecer, na realidade, é quanto ao planejamento das atividades de observação e coparticipação. A observação e a coparticipação, quem fez o planejamento é o professor. Você está lá acompanhando esse desenvolvimento. O que você faz é o registro dessas atividades, né? Então você está assistindo a aula, você está acompanhando a aula, você está ajudando o professor e você vai fazer o registro dessa atividade como ela aconteceu. Esses registros, esses relatos vão vir para o seu relatório de estágio que a gente vai falar posteriormente, tá certo? Assim como vocês fizeram no estágio 1, vocês já aprenderam a fazer os registros, né? Inclusive era solicitado que vocês postassem os registros para a gente acompanhar e orientar. Como a gente já entende que vocês já sabem fazer do estágio 1, então agora vocês precisam fazer os registros, mas esses registros vão vir no seu relatório, tá certo? Aproveitando a oportunidade, já quero dizer da nossa próxima atividade, que é o plano de atuação, né? Então, quando vocês terminarem a regência, vocês já imediatamente começam a planejar com o professor e a coordenação pedagógica como é que vai ser esse planejamento de intervenção. Se vocês vão fazer uma oficina, se vocês vão fazer monitoria, se vocês vão fazer gincana, reforço, enfim, atividades envolvendo a matemática nas classes que você trabalhou ou outras classes, desde que seja do ensino fundamental, tá certo? Essa ela pode ampliar, você pode juntar outras classes para desenvolver. E esse planejamento, depois a gente vai falar sobre ele, precisa ser feito também, tem uma carga horária de 10 horas, que é suficiente para você planejar com o professor e a coordenação pedagógica, e depois executar, né, totalizando 15 horas, não é isso? Então, a totalização da execução, por exemplo, se você vai fazer uma gincana, uma gincana num sábado, sei lá, ou num dia da escola, envolvendo várias classes, então de repente a gincana, você contabiliza 4 horas numa atividade, não é isso? Então isso você também tem que estar bem antenado lá na hora que você vai descrever, tá certo? Ainda aproveitando a oportunidade, eu queria deixar alguns encaminhamentos para vocês, que são: gostaria que vocês se atentassem aos fóruns de discussão, leiam os fóruns e participem deles. Os fóruns são abertos, né? Então quer dizer, quando um colega posta uma dúvida, ou eu ou a tutora responde, então o outro colega pode ler, a dúvida do colega era essa e respondeu dessa forma. Então eu posso me sentir contemplado ou posso também ter outra dúvida em cima da dúvida do colega, não é isso? Então, acompanhem os fóruns, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é com relação a postagens, né? Então, só vale a atividade que for postada no link específico, ok? Então, vamos supor lá que eu fiz a atividade 1 e a atividade fechou e eu postei no link da atividade 2. Você não vai ser contabilizado a atividade postada fora do link correto. Isso eu penso que vocês já sabem, mas é bom esclarecer. Eu tive umas situações de colegas que tiveram que trocar os documentos do termo de compromisso e o plano de atividade, por exemplo, ao invés de ir lá no link, tirar o arquivo que estava errado e colocar o arquivo certo, colocaram lá no fórum o seu plano, né, ou o seu termo de compromisso. Isso não vale, tá, gente? Então vale só no lugar correto, ok? Se o link fechou, quer dizer, o tempo de postar da atividade expirou, solicitem para a gente se a gente pode flexibilizar a data ou não, tá certo? Mas não adianta colocar no lugar fora que não vai ser contabilizado para a avaliação, tá certo? Feito as postagens das atividades, a gente vai dar o feedback e lá vocês vão acompanhando. Quero também lembrá-los que as autorizações que as DREs e as CEMEDs enviaram para mim, elas estão disponibilizadas lá no ambiente, tá certo?
Eu tenho visto que vocês não têm lido o ambiente e não têm acompanhado a vida de vocês. Então, abram o ambiente sempre e leiam as orientações, tá certo? Os vídeos ajudam, mas as inscrições também estão lá, tá bom? Por exemplo, das autorizações, eu estou alimentando o mesmo lugar lá daquela semana onde eu coloquei o cadastro da unidade concedente. Então eu coloquei o link do cadastro da unidade concedente, depois eu coloquei o link, a relação compilada de todas as unidades concedentes a partir das solicitações. Inclusive tem alguns erros que aconteceram no cadastro ou dúvidas e eu coloquei lá marcado e muita gente nunca nem foi lá para poder ver o que está errado, então nunca nos informou para a gente complementar. Isso pode gerar problemas, né? Mas está lá postado e cada um assume a responsabilidade, né, de acompanhar a sua vida acadêmica. E lá embaixo também eu estou colocando as autorizações que estão chegando para a gente, tá bom? Então eu estou alimentando lá naquele local lá da unidade concedente, ok? No mais, eu quero desejar mais uma vez sempre bons aprendizados nessa fase que a gente está desenvolvendo do estágio. E qualquer dúvida a gente dialoga nos fóruns, tá bom? E até o próximo vídeo. Até lá.